Mateus, capítulo de número 14, verso 28 a 31 está escrito: Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Querido amigo, este versículo faz parte da história bíblica onde narra que Jesus anda por cima das águas. Jesus andou por cima do mar, caminhando por cima do mar. A Bíblia narra a história que os discípulos estavam no barco no meio do mar e na quarta vigília da noite, Jesus aparece caminhando por cima do mar. E quando Pedro vê que é Jesus, quando Pedro é avisado pelo seu companheiro discípulo que é Jesus, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre o mar, sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas Pedro, ele tirou o olhar de Jesus e colocou o olhar nas circunstâncias, isto é, na turbulência do mar, nas tempestades do mar, e o medo se apavorou de Pedro, se apoderou de Pedro, e Pedro ficou com muito medo. E aí, quando Pedro ficou com muito medo, ele olhando as tempestades do mar, ele começou a naufragar. E ele clamou e disse: Senhor, salva-me. E Jesus tomou ele pela mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Querido amigo, a fé é muito importante em nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Devemos ter fé em Deus. Observe que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Meu amigo, enquanto você estivermos com o nosso olhar fixo em Jesus, nós caminhamos sobre as águas das tribulações, as águas das turbulências, as águas das tempestades desta vida. Enquanto nós colocamos o nosso olhar e fixamos o nosso olhar em Jesus Cristo, não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho do problema, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa as dificuldades, não importa as lutas. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós caminhamos por cima das águas das tribulações, do mar das tribulações. E Pedro disse, quando ele começou a afundar, sabe quando Pedro começou a afundar? Quando ele deslocou o seu olhar de Jesus e começou a olhar para a circunstância à sua volta. Começou a olhar para a circunstância à sua volta, as tempestades do mar, as turbulências do mar, o barulho da tempestade do mar. Pedro
quando começou a olhar para isso, Pedro começou a se afundar. Querido, quando você começa a olhar para os problemas, quando você desloca o seu olhar de Jesus, quando você tira o seu olhar de Jesus e coloca o seu olhar nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades, nas tribulações, você começa a se afundar espiritualmente. A sua fé começa a ser minguada, porque o medo, ele tira, ele mingua, ele diminui o nosso potencial. O medo faz nós ficarmos parados. Você quer ver? Quando a gente vai andando na rua e vê uma coisa, um bicho, um cachorro grande, uma coisa que assombra a gente, a primeira coisa que acontece, sabe qual é? Você para. Você para de caminhar, você para de produzir, você para de crescer, você para. A segunda coisa que acontece, você treme na base. O medo neutraliza o teu potencial. E a terceira coisa que o medo faz é fazer com que você, começamos a enxergar coisa que não existe. Observe que quando Jesus começou andando sobre o mar, os discípulos olharam e disseram: é um fantasma. E foi que Jesus disse: não temais, sou eu. Querido, não olhe para a circunstância desta vida. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da circunstância, não importa, de maneira nenhuma, não importa a tua adversidade, não importa o tamanho da tua luta, não importa se o teu problema, aos teus olhos, é insolúvel. Coloque o seu olhar, fixe o seu olhar em Jesus. E você vai ouvir, ao invés de você ouvir o barulho das ondas do mar, da tribulação desta vida, você vai ouvir a voz de Jesus te chamando: venha, eu vou atravessar esse mar junto contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Você vai ouvir Jesus confirmar que Ele está contigo no meio deste mar, na travessia deste mar, por cima das águas das tribulações. Você vai andar com Jesus segurando na tua mão e vai atravessar para o outro lado, o lado da vitória que Deus tem preparado para você. Que Deus em Cristo te abençoe, e eu quero te pedir: compartilhe este vídeo com pessoas, amigos, parentes, familiares, para que outras pessoas venham ser fortalecidas, libertas pela palavra de Deus. Amém.